Olá, jovens! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física do canal Educação, e a gente vai começar mais uma aula de Física aqui do canal Educação, aqui da primeira série. Diretamente dos estúdios da primeira série, estúdio 1 aqui do canal Educação, vamos trabalhar novamente os nossos temas destinados à física para esse segundo semestre. Na aula passada, nos encontros da aula da semana passada, do início do nosso semestre, nós estávamos trabalhando temas de revisão, temas que estavam associados aos conteúdos do primeiro semestre. Porém, a gente vai agora começar os temas que envolvem o segundo semestre e vamos inserir aqui nas nossas aulas o estudo térmico, o estudo da física térmica, das propagações de calor. Beleza? Bom, meus queridos, vamos então analisar a seguinte forma de estudar a termologia. Nós vamos analisar, galerinha, os processos de propagação de calor, desde a sua base, desde o estudo da termologia, de conceito de calor, de termologia, do conceito de temperatura, do conceito de equilíbrio térmico, todos esses conceitos que envolvem o estudo da física térmica, até chegar à propagação de calor e os estudos sobre o clima, tá bom? Então, nós vamos conhecer hoje na nossa aula os conceitos iniciais envolvendo a temática de termologia, certo? Elesbão Veloso, muito bom dia, a galerinha que está nos acompanhando, é um prazer estar com todos vocês. Tenho também aqui a galerinha de Caridade, de Canto do Buriti, Eliseu Martins, Gemina, Ipiranga do Piauí, Santa Luz, São Gonçalo, São Francisco do Piauí, São José do Peixe e Uruçuí. São os polos que estão conectados com a gente. Venho agradecer a presença de todos vocês, tá? E estou aqui, tá? Qualquer dúvida, sentiu dificuldade em alguma fala minha, ficou com dúvida em algum tópico que eu passei para vocês, você vai poder tirar sua dúvida, tá? Pode digitar aí nas nossas mensagens públicas que vão aparecer aqui para mim, tá? Então, digite a sua dúvida, diga qual é o problema que está havendo aí entre a sua aprendizagem e a passagem da aprendizagem, do conteúdo, e eu vou tirar a dúvida de vocês, tá? Estou aqui para isso, certo? Então, pode tirar a sua dúvida, anotando ela, digitando ela no nosso chat, que eu vou retirar essa dúvida por completo, tá bom? Galerinha linda, vamos começar aqui a nossa aula, vamos começar o nosso conteúdo de propagação de calor e o clima, e nós vamos começar esse tema trabalhando com os conceitos de calor e temperatura, certo? Data de hoje, dia 9 de agosto, e a gente vai começar essa aula de terça-feira, nosso primeiro encontro da semana, falando a teoria sobre a termologia, sobre o calor e o clima. Professor, o que nós vamos falar quando a gente fala de calor e temperatura? A gente tem que definir o seguinte. Quando eu estudo calor e temperatura, eu estou estudando uma área da física. A física, ela é subdividida em mecânica, tá? Em física térmica, em ondulatória, óptica e eletricidade. São essas 5 principais áreas da física. E ainda tem aí a sexta, que é uma área bem recente, que é a física moderna. Mas essas são as principais, Mecânica, termologia,
onda, óptica, eletricidade e a física moderna. No estudo da termologia, você estará trabalhando os conceitos térmicos da física. E são esses conceitos que eu vou trazer para você, nesse primeiro tópico, termologia, tá? Quais são os principais conceitos que a gente vai estudar, o que é termologia, tudo isso a gente vai analisar nesse primeiro tópico. Depois, eu vou trazer para você a definição de temperatura. O que é temperatura? Qual é o conceito macroscópico, microscópico associado à temperatura? Vamos também trabalhar uma situação chamada de sensação térmica, né? Uma situação não, um conceito relacionado à temperatura que é chamado de sensação térmica. Vamos trabalhar a energia térmica, o que ela é, o conceito de energia térmica, o conceito de calor, como acontece a transmissão de calor. Vamos analisar também o que é o equilíbrio térmico, que é uma sensação, né, de mesma temperatura, é uma situação de mesma temperatura. Logo você lembra aí do nome equilíbrio, né? Equilíbrio te remete a algo igual, né? E vamos falar também sobre o termômetro, que é uma aplicação da termologia, certo? Termômetro, que é uma aplicação da termologia. E por fim, a gente vai trabalhar com algumas atividades. Certinho, galerinha? Vamos então analisar o primeiro tópico, que é termologia, é um tópico de definição, para a gente trazer a definição dessa área da física. Não quero que você copie nada agora. Quero que você preste muita atenção no que a gente vai falar, do que eu vou trazer para vocês. Vocês acham, olhando aí para a imagem, você está vendo aí um bolo cozinhando num forno, né? Ô professor, maldade, quase na hora do almoço, no último horário, o senhor vai falar de comida. Pior que a termologia, os vários exemplos que eu tenho para vocês, a maioria está relacionado com comida, né? Então vamos aí para esse exemplo que eu falei do bolo cozinhando, da massa do bolo cozinhando num forno. Meus queridos, será que tem termologia envolvida nessa situação? Professor, o senhor falou que termologia é a área da física que estuda o conceito de temperatura, conceito de calor, né? E para assar um bolo eu tenho que botar numa temperatura X, 180 graus, 200 graus, né? Tenho que botar o forno lá a essa temperatura. Se tem temperatura, tem termologia, né, professor? Tem. Está correto. Termologia é essa área da física que estuda os conceitos relacionados ao aquecimento e ao resfriamento dos corpos. Então, falou de aquecimento, de aumento de temperatura, então você está analisando a termologia. Falou em diminuir a temperatura, ou seja, resfriar um objeto, falou de termologia. Você está estudando a termologia. Professor, se eu congelar um objeto, se eu vaporizar um objeto, uma substância, também fala de termologia? Fala sim. As mudanças de estado físico estão relacionadas à termologia. Tudo que está relacionando temperatura, seja aumento de temperatura, diminuição de temperatura e mudança de estado físico, está associado à termologia, né? Quando a água sai do estado sólido para o estado líquido, quando sai do líquido para o gasoso, esse processo está relacionado à termologia. Beleza?
E nós estudamos a termologia através do ganho e da perda de energia. O processo de aquecer a massa do bolo, ela está ganhando energia. O processo de você colocar uma água dentro da geladeira e essa água diminuir a sua temperatura, ficar geladinha, pronta para beber, você está falando de energia. A água está perdendo energia para a geladeira. Quando a substância ela muda de estado, a água do estado sólido passa para o líquido, ou do líquido passa para o sólido, ela também ganha ou perde energia. Essa energia é chamada energia térmica. Então, quando eu estudo a termologia, a energia que eu vou estudar é a energia térmica. Lá na mecânica, a energia que nós estudamos são potencial gravitacional, energia cinética, energia potencial elástica, né? Aqui na termologia, nós estudamos a energia térmica, tá? E ela vai estar diretamente associada a parâmetros. Quais são esses parâmetros? Calor e temperatura. Então, vão aparecer alguns parâmetros, ou seja, alguns conceitos que eu vou precisar analisar na termologia. Para quê, professor? Para estudar essa energia térmica, que é o foco, né, da termologia. Certo, galerinha? Então, não esqueça, termologia é uma parte da física que estuda os fenômenos térmicos. Fenômeno de aquecimento, fenômeno de resfriamento, fenômeno de mudança de estado. E estuda esses fenômenos associando conceitos de temperatura e energia. Temperatura e energia. A todo momento, galerinha de Elisbão Veloso, a gente vai estar associando temperatura com energia. Essa energia sendo térmica. Certo? Energia sendo térmica. Perfeito? Galerinha, vamos passar para frente, né? Continuando aqui, vamos compreender o que é a temperatura. E aí, o que vocês acham que é temperatura? O que a gente pode dizer que seria temperatura? Perguntar para vocês, é possível medir temperatura? Eu posso medir, dizer quanto é a temperatura de alguma coisa? O que vocês acham? Quando você está com febre, né? Ou você acha que está com febre, você consegue medir a temperatura do seu corpo? Professor, eu consigo através do termômetro, né? Olha aí. Então, se você consegue medir e você consegue realizar essa medição através de um instrumento de medida, então isso é uma grandeza. Por exemplo, você tem o comprimento. Quero medir, professor, o comprimento dessa canetinha. Quero medir a minha altura, o meu comprimento. Eu uso o quê? Um instrumento de medida. Para medir pequenos tamanhos, pequenos objetos, eu uso uma régua
né? Uso um paquímetro. Não é isso? Uso uma fita métrica para medir já um pouquinho mais de objetos maiores. Uso uma trena. Quero medir o tamanho de uma parede. Uso uma trena. Comprimento de uma parede. Uso a trena. Uso uma fita métrica. Então quer dizer que o comprimento é uma grandeza. Ao medir aquela parede, eu acho um número, né? Para a temperatura, a mesma coisa. Nós usamos o termômetro, a gente acabou de dizer. Então, por isso que a temperatura é uma grandeza, é um número. É algo que pode ser medido. E essa grandeza, ela fala o quê? Na hora que eu acho lá 37 graus Celsius, o que eu estou achando? Eu estou dizendo o seguinte: eu consegui dizer qual é o estado térmico do seu corpo. Então, a temperatura, ela caracteriza o estado térmico de um objeto, de um corpo, de um material. Vai dizer o quê, professor? Como assim caracterizar o estado térmico? Vai caracterizar se as suas moléculas, as moléculas que compõem o seu corpo, elas estão muito agitadas, num processo de estado térmico agitado, ou estão pouco agitadas, num processo de estado térmico de pouca agitação. Então, a gente vai estar medindo ali, vai estar caracterizando ali como estão as moléculas do teu corpo, quando você mede a sua temperatura. Ah, professor. Por isso que a temperatura, ela está diretamente associada a duas coisas: ao estado físico de uma substância. A temperatura, ela consegue dizer o estado físico da substância e o movimento das partículas dessa substância, se estão muito agitadas ou não. É sério, professor? É. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai me dizer corretamente, a gente já estudou isso, a gente já viu isso no primeiro semestre. Lá naquele período de revisão, nos primeiros meses, se você acompanhava as aulas do canal Educação, você lembra dessas aulas, certeza. Professor, eu não acompanhei essas aulas, mas você lembra porque você estudou ciências no ensino fundamental. Se você está aqui no ensino médio, é porque você estudou ciências lá. E até na química também você deve ter estudado isso também, que são os estados físicos da matéria. Por isso, eu tenho certeza que você vai acertar. Se eu digo assim, ó, água a 25 graus Celsius. Eu tenho água a 25 graus Celsius. E eu te pergunto, qual é o estado físico da substância água? Certeza que você consegue me responder. Eu tenho certeza, certeza. Se eu tiver água a 25 graus Celsius, água a 25 graus Celsius, tenho certeza que você consegue me responder. Vamos lá, vamos lá. Vou fazer outra pergunta. Se eu tenho ferro, substância ferro, a 0 graus Celsius, certeza que você também sabe o estado físico. Certeza, certeza. Eu vou dar um minutinho para você me dizer
qual é o estado físico da água a 25 graus Celsius e qual é o estado físico do ferro a 0 graus Celsius. Um minutinho. E aí? E aí, jovenzinhos, jovenzinhos? Jovenzinhos e jovenzinhas. Galerinha, água. Eu consigo dizer, professor, que a água está no estado líquido, nesse processo aqui de 25 graus Celsius. E o ferro, professor? A 0 graus Celsius, o ferro está no estado sólido. Isso porque eu conheço essas temperaturas. Eu conheço essas temperaturas. 25 graus Celsius, eu sei que a água está no estado líquido. 0 graus Celsius, eu sei que o ferro está no estado sólido. Professor, através da temperatura dos objetos, né? Isso, através da temperatura das substâncias. E eu ainda digo mais, ainda posso adiantar mais para você. 25 graus Celsius, a água ela vai ter maior movimento das suas partículas do que o ferro a 0 graus Celsius. E eu ainda posso adiantar também como estão se movendo as partículas dessas substâncias. Só de olhar para a temperatura delas. Se eu comparar água a 25 graus Celsius com água a 100 graus Celsius, eu sei dizer que a água a 25 graus Celsius tem menos movimento molecular do que a água a 100 graus Celsius. A temperatura ela me ajuda a fazer isso. Beleza? Aí eu dei aí vários exemplos para vocês, tá? E a telinha, ela ainda te dá mais outro. Por exemplo, quando eu estou no estado sólido, eu tenho pequeno movimento molecular e baixa temperatura. Quando eu estou no estado líquido, no estado gasoso, eu já tenho um movimento molecular maior do que o estado sólido e também tenho uma alta temperatura. Bom? Então, a gente pode associar temperatura a estado físico e movimento molecular. Movimento particular. Meus queridos, além disso, nós temos a chamada sensação térmica. Professor, o que é sensação térmica? Jovens, sensação térmica ou temperatura aparente é uma percepção de temperatura que o nosso corpo possui. Eu não posso dizer que é uma temperatura exata. É só uma percepção, uma sensação de temperatura. Tá?
Por exemplo, mistura aí água quente, água fria, e aí vai gerar água morna. Mistura aí água quente, água fria, e vai gerar água morna. Eu quero que você me diga o seguinte, também vou te dar um minutinho para isso, tá? Qual é a temperatura dessa água quente? Qual é a temperatura dessa água fria? Qual é a temperatura dessa água morna? Me diz aí exatamente qual é o valor de temperatura de cada uma delas. Vou te dar um minutinho, tá? 1 minuto. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, vamos lá. Elisbão Veloso disse que aí a água está a 25 graus Celsius. Água quente. E a água fria a 0 graus Celsius. E aí? Exato. Eu posso dizer que sempre que a água está quente, ela está a 25 graus Celsius. Água fria a 0 graus Celsius. Posso dizer isso? Galerinha, é uma sensação só. Quando eu falo água quente, eu não estou dizendo a temperatura dela. Pode não ser 25, pode ser mais. Pode ser 70, 80. Água fria pode ser 15, 10. Eu não sei dizer. Porque é só uma percepção de temperatura. Tá? Então, quando nós falamos de sensação térmica, nós usamos o tato. Usamos os nossos sentidos. Sentido do tato. Para caracterizar uma aproximação, né? É uma aproximação de qual seria aquela temperatura. Eu não tenho o exato valor dela. Tá? Diferente de pegar um termômetro e medir a temperatura exata. Então, a sensação térmica nós não podemos usar como um instrumento de medida, né? Como uma forma de medir temperatura. Porque eu só posso dizer, olha, essa água, pelo meu tato, ela está quente. Essa água, pelo meu tato, ela está fria. Essa água está morna. Então, eu só dou uma percepção da temperatura. Eu não digo qual é a temperatura exata. Tá? Por isso que ela é só uma sensação térmica. A mesma coisa acontece. E essa sensação térmica ela é diferente para cada pessoa, tá? A mesma coisa acontece com você, compara aí a galerinha que está diretamente de Canto do Buriti. Imagina que você vá viajar lá para o Rio Grande do Sul, passar as férias lá. E lá as temperaturas sempre são baixas, né? Principalmente
quando está nevando, chegam até valores menores que zero. E aí o jornal, ele coloca assim: a temperatura de Porto Alegre amanheceu hoje com 0 graus Celsius e sensação térmica de -2. Poxa, como assim, professor? É porque lá no termômetro está medindo 0. Mas você está sentindo uma temperatura de -2. Você está achando, não, só pode estar mais frio, professor. Deus me livre. Eu estou congelando aqui. Não pode estar 0 graus Celsius. Deve estar mais frio. Deve estar -2, -7, alguma coisa assim. Então, a sensação térmica, ela vai indicar uma percepção sua. Aí chega para uma pessoa lá, você pergunta: ei, qual a sensação que você tem aqui de temperatura? Quem já reside lá há muito tempo, já tem uma percepção de temperatura diferente. Não, hoje para mim está fazendo calor. Eu estou aqui de bermuda, de regata, de tão calor que está. Então vai mudar de pessoa para pessoa, tá, jovem? Essa sensação térmica. Cada pessoa pode ter uma sensação térmica diferente. Beleza? Show de bola? Galerinha, aí vamos para energia térmica. Já que a gente já falou de temperatura, vamos falar de energia agora. Certo, Alencar? Até agora tranquilo? Perguntar aí para vocês, ficou alguma dúvida? Ficaram com alguma dúvida? E se eu falar agora, galerinha, de energia térmica, e dizer também que a energia ela está associada à temperatura e ao número de partículas que compõem essa substância. Como assim, professor? É diferente, você vai adquirir energia diferente se você comer esse chocolate todo. Lá vem o professor falando de comida de novo. É diferente você comer essa barra de chocolate toda para apenas um quadradinho dessa barra de chocolate. É diferente, professor? É. Vê até a questão das calorias, né? Quanto de caloria você vai receber por cada quadradinho? Você observa isso até na análise nutricional do alimento. Todo alimento que vem em pacote, que vem em uma caixa, todo alimento tem que ter as informações nutricionais. E aí lá tem energia, tantas calorias, tantos joules. Aquela energia para quanto? Para uma porção. Todo alimento vem assim. Né? Uma porção, um quadradinho desse tem tantas quilocalorias, vai te dar tantas quilocalorias de energia. Todo alimento tem isso. Então quer dizer o seguinte: eu consigo dizer que a energia térmica ela está associada a dois conceitos. Ela está associada ao número de partículas existentes na substância e à temperatura dessa substância. Beleza? A energia térmica do quadradinho, de um pedacinho, é diferente da energia térmica da barra toda. Por quê?
porque tem menos partícula, a barrinha, o pedacinho, menos partícula e menos energia térmica, consequentemente. A barra toda, ela vai ter mais partícula e maior energia térmica, consequentemente. Beleza? Isso porque o número de partículas influencia. E vai influenciar na temperatura também, professor? Vai. O que é a temperatura? Ela vai indicar, é um número que indica como é que estão as partículas, como é que estão se movendo as partículas daquele material. Isso que a temperatura vai indicar. Se a barra toda tem maior energia térmica e a energia térmica está relacionada com a temperatura, muito provavelmente a barra por completo vai ter uma temperatura diferente de só um dos quadradinhos. Porque o quadradinho vai ter menos energia térmica. Ok? E o que é essa energia térmica, professor? Ela é a soma das energias da agitação das partículas. Quanto mais partículas agitadas, maior vai ser a energia térmica da substância. Por exemplo, você tira a água da torneira, coloca num recipiente e bota essa água para ferver. A água da torneira saiu com 25 graus Celsius, 27 graus Celsius, temperatura ambiente, né? Quando você ferve a água, ela vai lá para 80. Olha aí, olha aí. A água do recipiente inicialmente estava a 25 graus Celsius, subiu para 80. Jovens, o que aconteceu? A temperatura aumentou. Então quer dizer que a energia térmica também mudou, também aumentou. Professor, por que essa energia térmica aumentou? Dentro desse chocolate, ele é cheio de partículas. Cheio de partículazinhas. À medida que eu aumento a temperatura de qualquer substância, essas partículas, elas começam a vibrar. À medida que eu aumento a temperatura dessa substância, as partículas começam a vibrar. E quanto mais elas vibram, mais a substância vai tendo energia e vai tendo temperatura. Bom? Então, nesse caso, quanto mais eu aumentar o movimento das partículas, mais temperatura a substância adquire. E se eu aumentei o movimento das partículas, eu aumentei a energia das partículas. Só você associar a energia cinética. Toda partícula ela vibra, seja no material sólido, seja no material líquido, ou seja no material gasoso. Toda substância, independente do estado físico que ela se encontra, a substância vai ter um movimento molecular. Então, se tem movimento, as moléculas vão ter energia cinética. Quanto maior for a temperatura, maior é o movimento das moléculas, e aí maior vai ser a energia cinética. Essa energia cinética eu associo à térmica. Então, quanto maior a energia cinética, maior a térmica também. Quanto mais gelado for a substância,
menor vai ser a sua temperatura. Menor vai ser o movimento molecular. Menor movimento, menor energia cinética. Menor energia cinética, menor também será a energia térmica. Beleza? Então, galerinha, nesse caso, o que a gente vai observar? A gente vai observar que a energia está ligada diretamente com o movimento das moléculas, ou seja, com a temperatura. Essa energia térmica, ela também se associa à energia de agregação, à energia dos estados de agregação da matéria, ou seja, dos estados físicos. Cada estado físico vai ter uma energia diferente, porque vai ter um movimento molecular diferente. Tá bom? Então, a energia que as moléculas têm no estado sólido são diferentes da energia no estado líquido, são diferentes da energia no estado gasoso. Perfeito? Tranquilos? Galerinha, ficou alguma dúvida até aqui? Vocês têm alguma dúvida para a gente compartilhar? Alguma curiosidade? Nada até agora, jovens? Tudo tranquilo? Então, dando continuidade aqui, a gente vai falar de calor. É um conceito muito importante aqui na termologia e que muita gente utiliza de forma errada. Muita gente fala o seguinte: eita, professor, que hoje não vou conseguir assistir a aula não, estou com calor aqui. Essa fala está errada. A gente não pode dizer que está com calor. Jovens, todos nós temos uma energia térmica. Todos nós temos energia térmica. Porém, eu posso ganhar mais energia térmica ou eu posso perder a energia térmica que eu possuo. Esse ato de ganhar ou de perder energia, nós chamamos que essa transição da energia é o calor. Como assim, professor? Vamos imaginar que essa barrinha de ferro ela está perto da chama de uma vela ou, nesse caso aí, de um bico de Bunsen. Está perto de uma fonte térmica. Então, ela está aquecendo, né? Está aquecendo, aumentando sua temperatura. Sim, professor, beleza. Então, nesse pontozinho aqui, eu tenho maior temperatura. Né? Professor, se ela está perto da chama, então vai ficar mais quente, tem maior temperatura. E nesse outro ponto aqui, se eu comparar com a outra pontinha ali, esse outro ponto aqui tem menor temperatura. Claro, professor, está mais longe da fonte térmica, então vai ter menor temperatura. Exatamente. Logo, devido a essa diferença de temperatura, eu tenho uma diferença de energias também. Esse ponto aqui tem maior energia térmica
e esse outro também tem menor energia. Beleza, professor, até aí tudo bem. A energia está relacionada com a temperatura. Se é grande a temperatura, a energia também. Se é pequena a temperatura, a energia também. Ok. Então, até aqui estamos bem. E o calor, professor? Onde é que entra o calor nesse caso? Galerinha, cada ponto desse acumula uma energia diferente, uma energia térmica diferente. Nós podemos acumular energia, mas não podemos acumular calor. Então, a energia térmica que ele está ganhando da fonte térmica está sendo levada lá para o lado da menor temperatura. Por isso que você tem a setinha preta e o nome calor. É porque está havendo uma transição de energia. Quando eu tenho essa transição de energia, saindo de um lado para outro, do mesmo material, ou saindo de um material para outro, devido à diferença de temperaturas, nós temos o fenômeno do calor. O fenômeno do calor, ele vai indicar, calor indica que eu tenho energia térmica em trânsito, em transferência de um corpo para outro, olha aí, de um corpo para outro, ou de uma parte para outra do mesmo corpo. De um corpo para outro, ou de uma parte para outra do mesmo corpo. E isso acontece quando os dois estão com temperaturas diferentes. Certo? Beleza? Exemplos. Você... Já vou falar de comida de novo. Você vai colocar seu almoço, tá quentinho, com a colher de alumínio. Com o tempo, a colher vai ficando quente e esse calor vai chegando até sua mão. O que aconteceu? Essa imagem explica. A ponta da colher, a concha da colher, está perto da fonte quente, que é o alimento. Essa fonte quente vai doar energia para a concha da colher, que vai aumentar a sua temperatura. A concha da colher tem mais energia porque tem mais temperatura. E aí vai haver uma transição de energia do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura, que é onde você está segurando a colher, o cabo da colher. Esse fato da energia sair de um ponto e ir para outro, devido à diferença de temperatura, nós chamamos de calor. Ok. Porém, isso não é para sempre, não. Existe uma situação que nós chamamos de equilíbrio térmico. O que seria o equilíbrio térmico? Equilíbrio, professor, lembro de algo igual, né? Algo que está idêntico dos dois lados. Isso. Você vai falar de você vai estudar balanceamento das equações, né? Uma equação tem que estar balanceada com a outra. Dos dois lados tem que estar algo igual. Então, equilíbrio térmico é quando eu tenho igualdade de temperatura. As temperaturas dos dois corpos são iguais.
Você observa aqui que ele colocou... Esquece os números, eu não quero saber de números agora não. Eu só quero que você observe o seguinte. Aqui de um lado ele colocou um corpo azulzinho de 30 graus Celsius e do outro lado ele colocou um corpo de 100 graus Celsius que está vermelhinho. O corpo azul indica um corpo de menor temperatura. O corpo vermelho indica um corpo de maior temperatura. Professor, o que vai acontecer? Vai haver uma transição de energia que nós chamamos de calor. O calor, ele vai sair do corpo de maior temperatura em direção ao corpo de menor temperatura. Depois de um intervalo de tempo, ou seja, depois de um ΔT, nós temos o equilíbrio térmico. Os dois corpos vão chegar a um ponto de mesma temperatura. Nesse caso aí deu 40, né? Não quer dizer que toda vez vai dividir por 2, não, tá? Nem sempre é uma divisão por 2, não. Porque 40 mais 40 não dá 130, né? Não quer dizer que nem sempre vai ser uma divisão por 2, não. Por isso que eu falei para você desconsiderar os valores, os números. Só quero que no final, no equilíbrio térmico, você interprete uma situação de mesma temperatura. Certo? Nesse momento que eles chegam à mesma temperatura, acontece uma coisa, sabia? O que, professor? A troca de energia térmica. Como é que se chama essa troca de energia térmica? Calor. É interrompida. Então, não tem mais transição de energia térmica. Poxa, professor, por que acabou? É só você pensar o seguinte. O calor é uma quantidade de energia que sai de um corpo de maior temperatura para o que tem menos temperatura, né? Sim. Quando os dois ficam com a mesma temperatura, tem algum mais quente e o outro mais frio? Não, professor, tem não. Porque eles estão iguais, né? Isso. Então, se não tem mais um que está mais quente e o outro que está mais frio, não tem como ter mais troca de energia. Então o calor só se transmite sempre do mais quente para o mais frio? Isso. Depois que chega no momento de igualdade de temperatura, não tem como você ter transição de energia. Um aparelho que utiliza isso é o termômetro. O termômetro, como eu falei no início da aula, é um instrumento utilizado para medição de temperatura. Termômetro é um instrumento utilizado para medição de temperaturas. É como a régua, porém a régua é utilizada para medição de comprimentos. E quando ele realiza essa medição de temperatura, ele vai buscar o equilíbrio térmico com a substância ou o objeto que ele está medindo a temperatura. Como assim, professor? Eu tenho certeza que você já fez isso pelo menos uma vez na vida. Sua mãe, seu pai, algum parente seu que cuidava de você na infância, pediu para você colocar o termômetro embaixo do braço, no famoso sovaco, e disse para você esperar uns minutinhos, né? Você não sabia, mas aquilo ali é para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o seu corpo. Para que aquele instrumento consiga dizer numericamente a sua temperatura.
Professor, é sério? Sim. Professor, e aqueles termômetros muito comuns agora na pandemia, né? O pessoal, parece uma armazinha. O pessoal liga ele, aperta um botãozinho, ele consegue medir de longe a nossa temperatura. Ali é por meio de ondas eletromagnéticas. Todo corpo que tem temperatura, ele exala radiação infravermelho. Um exemplo mais típico é o carvão, né? O carvão fica avermelhado quando ele aquece. Então, além de exalar infravermelho, que é aquela sensação de calor próximo dele, ele ainda exala luz vermelha, né? Ele reflete luz vermelha. Por isso que ele fica avermelhado. Porém, né, ali nós não precisamos ter o contato direto, porque ele utiliza ele mede essa recepção de infravermelho que o seu corpo exala. Aí ele consegue medir a sua temperatura mesmo a certa distância. A gente vai estudar melhor esse processo quando a gente estiver falando de processos de transmissão de calor. Então ali o termômetro está medindo a sua temperatura por um processo de transmissão de calor. Esse termômetro aqui da tela, aquele mais comum, ele vai utilizar o contato físico, né, até chegarmos a um equilíbrio térmico, a igualdade de temperaturas. Então a medição é feita através do contato físico para que haja uma transição de calor, também é um processo de transição de calor, até que os dois corpos estejam com a mesma temperatura. Tá bom? Aí, meus queridos, a gente vai finalizar o nosso encontro de hoje aqui nesse ponto de termômetro, tá? Na aula de quinta-feira, o nosso primeiro horário, a gente vai trabalhar com algumas questões, eu vou trazer algumas questões para vocês, para que a gente possa aplicar todos os conhecimentos adquiridos hoje. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai se encontrar, aula só de exercícios, tá? Então, não falte, eu quero a participação, eu quero a presença de toda a galerinha que nos assiste hoje e também que estejam nos assistindo na quinta-feira. Quero mandar um abraço especial para Elisbão Veloso, que participou da nossa aula de hoje, o Alencar Arsênio, que também participou diretamente do YouTube, a todos os polos, todas as unidades escolares que estavam com a gente no canal Seduc PI1, muito obrigado pela participação de vocês e volto a falar que a gente nos encontramos novamente na próxima quinta-feira. Bom? Forte abraço para vocês, até a próxima aula, fiquem com Deus e tchau, tchau.